a possessão de Maria Tien Wei. O evento narrado aqui se passa na missão católica de Yunnan e Shumatien, província de Honan, China, administrada pelos Padres do Verbo Divino nos anos de 1929 a 1930. Vários missionários do Verbo Divino, incluindo o Padre Calvey, o Padre Hayer e o Padre Whitwer, confirmaram a autenticidade da história, verbalmente ou por escrito. Diversos artigos de revistas e jornais a mencionaram, mas sempre de forma incompleta, limitando-se a alguns detalhes ou episódios isolados, nunca fornecendo um relato completo dos fatos. É mencionado no Boletim Diocesano de Salzburgo, Áustria, em 1929, pelo Padre Frois, missionário em Honan por 28 anos e posteriormente vigário apostólico. E em 1930 em diversas revistas alemãs e na revista Nossas Missões do Padre Hayer, publicada nos Estados Unidos. Em 1965, o Padre Calvey encontrou-se com o Padre Benedict Stolz, um beneditino da Abadia da Dormição da Virgem em Jerusalém, e compartilhou com ele o que havia visto e vivenciado 30 anos antes, durante a sua missão na China. Ao mesmo tempo, expressou o desejo de que esses eventos fossem tornados públicos e disponibilizados ao público. Isso visava conscientizar sobre a presença do diabo no mundo e na igreja, em um momento em que ela era particularmente questionada ou negada. Também visava destacar o poder de Maria sobre o diabo, responsável pela libertação da mulher possuída. Por fim, visava tornar conhecido ao mundo descrente que o próprio diabo era, apesar de si mesmo, nosso melhor missionário, como diziam os missionários, já que nossos melhores cristãos são aqueles convertidos pelo diabo, isto é, aqueles chineses que encontraram refúgio e proteção contra o assédio do diabo somente em nossa igreja. Foi o que disseram os missionários italianos do PIME, Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras em Milão, que deram lugar aos missionários do Verbo Divino em 1923. Nós, críticos alemães, continuou o Padre Calvi, aceitamos essa informação com reservas, sem lhe dar muito peso, pensando que os italianos eram bastante crédulos e ingênuos nessas questões. Logo, porém, também tivemos que nos convencer de que tudo o que nos disseram era verdade. O Padre Stolz, um escritor já consagrado, disse estar pronto para preparar um relatório o mais completo possível sobre aqueles eventos extraordinários. A documentação, cartas, testemunhos e escritos que o Padre Calvi lhe forneceu foi organizada no livro O Poder de Maria sobre os Demônios, publicado em 1972 pela Miriam Verlag, Genstetten, Alemanha Ocidental, que usamos para um breve resumo. O livro traz o imprimatur do Patriarca Latino de Jerusalém, Giacomo Giuseppe Beltrite, datado de 19 de setembro de 1972. O diabo é o nosso melhor missionário. Na China, como em todos os países de missão, os pagãos têm grande medo do diabo e das almas dos mortos, acreditando que vingam as injustiças sofridas, ou deixam de receber a devida honra. Daí a autoridade e o prestígio desfrutado por bruxas e feiticeiros, a quem frequentemente recorrem para obter libertação e proteção contra frequentes infestações de espíritos malignos. Infestações e perseguições que muitas vezes não são imaginárias. Na mentalidade pagã, os mortos retornam à terra para vingar as injustiças sofridas em vida. Juízes e magistrados que tiveram que condenar criminosos comuns à morte recorrem a feiticeiros para se protegerem de possíveis vinganças.
Demônios em cuja existência acreditam firmemente, geralmente habitam templos, mas também em certas árvores e animais. Os missionários do Verbo Divino, após sua chegada a Yunnan e Shumatien, o centro da missão, encontraram no terreno que haviam comprado uma grande árvore, que, segundo os habitantes, estava habitada por espíritos. Ai de mim se a árvore fosse cortada! Os espíritos certamente se vingariam. Os missionários ignoraram o aviso, cortaram a árvore e nada aconteceu, mas toda a aldeia estava em tumulto. Antes disso, muitas mulheres e meninas haviam sofrido ataques diabólicos, que só cessaram depois que elas passaram a frequentar a missão e foram batizadas. Em uma aldeia próxima, na grande praça onde o grande mercado acontecia 2 vezes por semana, havia uma velha árvore, também habitada por espíritos. Frequentemente sobre essa árvore as pessoas entravam em transe e previam eventos futuros, ou davam informações sobre coisas ocultas. Um dia, após a chegada dos missionários, o adivinho de plantão disse que dali em diante não mais preveria nada, até que certas pessoas que não lhe eram favoráveis fossem removidas dali. E apontou para algumas pessoas, todas cristãs. Até os animais são habitados por espíritos. Dizem que animais misteriosos e aterrorizantes vagam pelos templos e habitações pagãs. As próprias divindades são retratadas com rostos horripilantes, certamente inadequados para fomentar confiança e devoção. Rostos mais diabólicos do que humanos, como se quisessem indicar melhor o que são e o que representam. Até epidemias e doenças animais são atribuídas à vingança de demônios. Os chineses geralmente sabem pouco sobre o cristianismo, sua doutrina e sua moralidade, mas sabem de uma coisa, que os cristãos têm um poder especial sobre os demônios. Por essa razão, buscam ajuda e refúgio neles quando se sentem mais em perigo e perseguidos. Os cristãos, se solicitados, vão a lares pagãos, rezam, borrifam água benta e geralmente obtêm libertação dos espíritos. Daí o convite para serem instruídos na religião cristã e batizados, que muitas vezes é aceito. Muitas conversões ao cristianismo na China e em outros lugares têm essa origem. E uma vez batizado, o cristão não teme mais o diabo, vive em paz e comunica sua tranquilidade aos outros. Assim, o diabo se torna, apesar de si mesmo, um colaborador eficaz do missionário católico. Onde o feiticeiro falha, o missionário chega. A história de Maria Tien Wei, a protagonista, começa em Yunnan, na província chinesa de Honan, e termina em Shumatien, na mesma província, dentro da missão católica administrada pelos padres verbistas alemães. O nome Maria foi dado a ela no batismo, mas imediatamente a chamamos assim. Quando conheceu os missionários católicos, ela tinha cerca de 32 anos. Sua vida anterior não tinha sido das mais afortunadas ou felizes. Casada jovem, como era costume na China da época, ela fugiu do marido, que sempre a maltratara. Frequentemente a espancava e a envergonhava publicamente. Seu marido, um jogador impenitente viciado em ópio, esbanjou todos os bens da família e até vendeu um filho de 6 ou 7 anos para obter a droga. Esse último ato de depravação foi a gota d'água para a pobre mulher. Uma mulher séria, trabalhadora e honesta. Ela estava tão tomada pelo desespero que tentou tirar a vida. Encontrou um pouco de paz na casa dos pais, onde se refugiou, mas apenas por um curto período. Em 1929, um ataque de ladrões a Yunnan. Ataques como esse eram bastante frequentes em toda a China naquela época.
forçou os habitantes a se refugiarem na cidade, que, cercada por muralhas robustas, estava mais bem protegida dos saqueadores. Maria Thiene e seus pais também se refugiaram na cidade, mas, sem conseguir encontrar alojamento devido ao grande número de refugiados, pararam em uma habitação pagã, onde os soldados haviam passado a noite recentemente. Os soldados haviam destruído as 16 estátuas de divindades ali presentes. As primeiras manifestações diabólicas ocorreram justamente nesse período, quando a mulher estava no templo pagão de Junã, e continuaram cada vez mais intensas após seu retorno à casa dos pais. O local não parece totalmente relevante para os eventos que se seguiram. Uma voz misteriosa saiu de sua boca. Ela deveria adorar o espírito que falava dentro dela, construir uma tenda e queimar incenso em sua homenagem, e abster-se de certos alimentos, especialmente carne animal e laticínios. Se fizesse isso, seria recompensada com o dom de curar os doentes e conhecer o futuro. A mulher foi forçada a aceitar esses pedidos, ou melhor, essas imposições espirituais. Se alguma vez comesse alimentos proibidos, era forçada a vomitar. Tornou-se cada vez mais fraca e emagrecida, comendo pouco e com dificuldade, e logo se viu em perigo mortal. Os médicos não sabiam o que fazer. Disseram: "Vão aos monges. Isso é uma siebing, uma doença do diabo." Mas mesmo os monges nada puderam fazer, e a doença da mulher continuou inalterada. Na verdade, piorou. Maria Thiene já havia tido contato com católicos. Ela frequentara o convento dos Oblatos da Sagrada Família, uma congregação religiosa local. Recebera instrução inicial de catecismo e prometera retornar para completar o seu treinamento, mas várias circunstâncias a impediram. Vendo que os monges e feiticeiros estavam impotentes e que o perigo de morte se tornava cada vez mais próximo e certo, os pais da mulher, sabendo que os cristãos também podiam afastar os espíritos, os convidaram para sua casa. Eles vieram, rezaram, aspergiram a casa com água benta, e os fenômenos diabólicos cessaram. Maria parecia ter retornado a uma nova vida, serena, alegre, de bom humor e com bom apetite. Mas o espírito maligno havia partido apenas por um curto período. Quando retornou, as orações e encantamentos foram renovados, e o demônio teve que fugir também dessa vez. O mesmo aconteceu pela terceira, quarta e quinta vez. Ficou claro que o demônio estava muito confortável ali e queria ficar a qualquer custo. Foi então que os cristãos informaram o missionário, o padre Domênico Rayer, do Verbo Divino, e pediram que ele investigasse o caso. A primeira libertação de Maria Thiene, em 24 de maio de 1930. Os pais de Maria, convencidos do poder da fé cristã contra os demônios, também haviam sido educados na religião católica e batizados. Eles se livraram de todas as estátuas e imagens de divindades e dos altares que tinham em sua casa, e começaram a frequentar a capela da missão regularmente. Maria Thiene, que entretanto fora retirada para a seção feminina da missão, também se preparara para o batismo e a primeira comunhão. Foi batizada em 17 de maio, assumindo o nome de Maria em homenagem a Nossa Senhora, sobre cuja proteção fora colocada, e recebeu a primeira comunhão no dia 19 de maio seguinte. Os ataques demoníacos não cessaram completamente, mas eram esporádicos, ora mais fracos, ora mais fortes, ora breves, ora mais longos.
Em ataques menores, as orações das freiras e mulheres e a aspersão de água benta eram suficientes para acalmar a mulher possuída. Em ataques mais graves, a presença do padre Rayer era necessária. Esses altos e baixos e o medo de novas intervenções diabólicas mantinham o padre missionário e toda a comunidade missionária em constante turbulência. Não é possível relatar todos os detalhes do longo relacionamento que nos foi deixado pelos envolvidos. Basta dizer que, de uma forma ou de outra, no período de 18 a 24 de maio de 1930, ocorreram todas as manifestações diabólicas mencionadas no ritual romano, com o objetivo, como consta no próprio ritual, de cansar e desencorajar o exorcista e fazê-lo acreditar que a pessoa exorcizada não estava possuída. No caso de Maria Thien, todos esses truques e muitos outros foram utilizados. A partir dos interrogatórios do exorcista, eles aprenderam algo mais sobre o demônio que mantinha a mulher possuída escravizada. Em 16 de maio, ele disse: "Eu sou o espírito da vingança. Na casa de Thien destruíram meu altar. Não queimam mais incenso para mim. E não fazem mais o culto ou reverência para mim." Em outra ocasião, ele disse: "Estranho, antes do batismo eu também podia entrar livremente em seu coração, e agora não posso mais." O batismo transformou o coração de Maria em um templo do Espírito Santo, agora inacessível ao demônio que até então reinava ali sem impedimentos. A batalha do demônio contra o padre exorcista tornou-se cada vez mais intensa. "Por que você não vai embora?" perguntou o padre. O demônio respondeu: "Eu vou embora se você me permitir levá-la comigo. Ela é minha e eu quero sua alma." O padre retrucou: "A alma de Maria pertence a Deus e você nunca terá." O demônio disse: "Então eu tirarei sua vida. Eu a estrangularei." A mulher possuída colocou a mão no pescoço e estava prestes a se estrangular se os transeuntes não interviessem rapidamente para impedi-la. Em outras ocasiões, a pobre mulher era tomada por uma fome insaciável, uma fome por carne humana, e dizia que destruiria este, aquele e o devoraria. As refeições de Maria Thien nessas circunstâncias eram um grande problema para os padres e freiras da missão. Ela teria devorado tudo o que pudesse encontrar se não a tivessem obrigado. Quando estava em seu estado normal, era uma pessoa adorável, boa companhia, brincava de bom grado, ria, rezava e fazia o sinal da cruz com grande devoção. Mas quando estava em crise sob a influência do demônio, não havia como fazê-la rezar ou fazer o sinal da cruz. Ela começava a choramingar, bater palmas, xingar, insultar os presentes e cantar. Os presentes, apesar da triste situação, às vezes não conseguiam conter o riso. O demônio tentava de todas as maneiras enganar o padre exorcista. Ele notou que cada vez que saía do corpo da mulher possuída, ela bocejava como se acordasse de um sonho. Bocejar era geralmente um sinal da saída do demônio. Ele fingiu bocejar várias vezes para enganar o missionário. Certa vez disse-lhe: "Você sempre diz diabo, diabo, diabo. De qual diabo você está falando? Eu sou Maria Thien." Mas disse isso com uma voz grave, e grave que certamente não era de Maria Thien. Em outra ocasião ele disse: "Como são estranhas as suas mãos, não são como as mãos dos outros homens." O demônio teve que reconhecer o poder misterioso das mãos consagradas do padre católico tocando o corpo do Senhor.
As mãos do padre, colocadas sobre os olhos da mulher possuída, tinham um efeito de brasas acesas. O padre Hayer acreditava conhecer todos os truques e enganos do demônio, mas estava profundamente iludido. Mais tarde, reconheceu que o demônio o havia enganado repetidamente, fazendo acreditar em falsidades como se fossem verdade. Em 20 de maio, a convulsão de Maria Thien tornou-se mais violenta e alarmou a todos. O diabo havia dito: "Faça o que quiser, eu a quero, vou estrangulá-la." E de fato, a respiração da pobre mulher diminuiu, até parar completamente. Sua língua começou a gaguejar e sua garganta começou a emitir sons como os de alguém prestes a ser estrangulado. 1 minuto, 2 minutos, sem respiração, sem pulso. O padre ficou assustado. E se ela morresse? E se ela já estivesse morta? Ela foi aspergida com água benta e as orações de exorcismo começaram. Ó glorioso príncipe das hostes celestiais, ó arcanjo São Miguel, defende-nos na batalha. Aos poucos, seu pulso voltou a bater, mas sua respiração permaneceu. Terminado o exorcismo, Maria abriu os olhos. Shenfu, que significa Pai, meu coração não aguenta mais, deixe-me ir para casa. Mas você está curada, respondeu o padre. E de fato ele acreditava que ela estava verdadeiramente curada, mas estava mais uma vez enganado. Em 21 de maio, enviou um mensageiro aos irmãos na estação missionária de Chumatien para pedir ajuda. Na longa carta que acompanhava, relatou os últimos aspectos da situação. O repentino ganho de peso da mulher, que normalmente poderia ser carregada para a igreja em uma maca por 4 jovens, mas em outros casos ela se tornava como um bloco de mármore, e 8 jovens robustos não conseguiam movê-la. Sua dupla personalidade, que dava a impressão de 2 indivíduos falando com vozes diferentes e agindo em contraste. Em certo momento, o demônio havia entrado no corpo do pai de Maria Thien, mas havia saído rapidamente, por ter sido considerado muito durão, e retornado ao corpo de Maria. 3 dias depois, os 2 padres verbistas, Rosenbaum e Irsigler, chegaram a cavalo de Chumatien, com permissão para realizar o exorcismo, concedida pelo vigário apostólico Monsenhor Frois. Após um primeiro exorcismo realizado pelo padre Hayer em 23 de maio, que não obteve sucesso, um segundo foi realizado no dia seguinte, e desta vez pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a quem o assunto havia sido confiado. A graça foi obtida, para a grande alegria de Maria Thien e de toda a comunidade. 14 demônios, um por um, atacaram Maria Thien, de 15 de julho a 5 de agosto de 1930. O padre Hayer, tendo obtido a libertação de Maria, decidiu retirá-la de seu ambiente por um tempo e enviá-la à missão de Chumatien, a cerca de 30 quilômetros de Yunnan, onde seus irmãos prestariam à mulher a assistência necessária. Lá, Maria Thien descansaria das dificuldades e provações que havia suportado e completaria sua educação religiosa, que em Yunnan não pudera realizar adequadamente, frequentemente interrompida pelos eventos que conhecemos. O superior da missão de Chumatien era o padre Whitwer, amigo do padre Hayer. Maria foi confiada às irmãs oblatas da Sagrada Família. Assim começou a segunda fase do sofrimento da pobre endemoniada, que viria a ser pior e mais dolorosa que a primeira, e na qual a assistência e o poder de Nossa Senhora brilhariam ainda mais intensamente do que na primeira.
Deixando de lado muitos detalhes secundários, relataremos apenas os aspectos mais significativos da história, suficientes para nos ajudar a compreender, por um lado, a malícia e a falsidade do demônio, e por outro, o poder do Padre, e especialmente da Santíssima Virgem contra ele. Maria Thien chegou a Choumatien no início de julho de 1930. Por cerca de 2 semanas, seu estado pareceu normal. Mas então, uma primeira e uma segunda vez, ela foi acometida por crises muito graves, com os mesmos fenômenos e manifestações de antes. Em ambas as vezes, ela foi libertada pelo exorcismo do Padre Whitwer. No dia 15 de julho, enquanto estava na igreja, ela de repente começou a gritar que tinha visto o demônio. "Vocês não o veem ali? Ele está parado perto da porta. Foi ele quem me arruinou." Ninguém o viu. Ela o descreveu como viu: 2 chifres, uma cauda e um rosto horrível. Pouco depois, a mulher recobrou os sentidos. No dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo, ocorreu uma mudança completa nessa dolorosa história, pois a Virgem, segundo o próprio demônio, tomou a mulher possuída sob sua proteção. Isso se tornou realidade. Na Capela das Freiras, à direita do altar-mor, havia uma bela pintura de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, particularmente venerada nos países de língua alemã. O demônio de plantão haveria 14 deles mais tarde, como explicaremos em breve. Imediatamente iniciou um diálogo com a pintura e disse repetidamente que ela, isto é, a Madonna, a quem ele jamais quis chamar pelo nome, tomaria a criança, isto é, Maria Thien, sobre sua proteção, e que ele, o demônio, nada mais poderia fazer sem a permissão dela. Era obrigado, apesar de tudo, a obedecê-la em tudo. Durante os exorcismos em Genfu, o demônio havia sido interrogado várias vezes, conforme prescrito pelo ritual sobre seu nome, mas nunca quisera revelá-lo. "Não tenho nome", respondera ao padre Rayer em 17 de maio. Mas, por ordem recebida dela, a Virgem Maria, desta vez o espírito foi forçado a se manifestar. Seu nome em chinês era Shang Ping, o nome de um ladrão e assassino, morto anos antes perto de Yunnan. Ele também disse que logo partiria sobre as ordens dele, mas que depois dele, mais 13 demônios entrariam no corpo de Maria Thien, mais fortes e aterrorizantes do que ele. E todos eles, por sua vez, seriam derrotados e lançados de volta ao inferno por ele. Já no início da convulsão, bolhas e caroços de origem desconhecida apareceram no corpo de Maria, especialmente na escápula. Não era a primeira vez que isso acontecia. O ritual romano também menciona esse fenômeno e o considera um sinal da presença diabólica. Esses caroços eram instáveis, mudando constantemente de um lado para o outro. As freiras enfiaram uma longa agulha neles e assim conseguiram mantê-los no lugar. O demônio, forçado a confessar o poder da Santíssima Virgem Maria sobre ele, disse que desapareceria para sempre se as agulhas enfiadas nos caroços fossem removidas. Isso foi feito, e Maria Thien sentiu-se imediatamente livre. O demônio havia desaparecido. Sim, o demônio finalmente desaparecera. Esse era o ponto. As boas freiras que tanto rezaram, em sua simplicidade, não fizeram caso disso. Nossa Senhora interveio e a mulher foi libertada. Só isso, sem procurar outras razões ou porquês. Mas, para o padre Whitwer, não era esse o caso. Como bom teólogo,
ele se perguntava por que Nossa Senhora usaria um demônio para espalhar suas mensagens. Seria possível? Algo assim já havia acontecido antes? Não podia ser. Era um truque novo e mais perigoso do demônio. O bom padre não conseguia encontrar resposta para essas perguntas. E essa seria a causa, como veremos, do prolongamento do caso. Os demônios que deveriam aparecer eram 14 no total, como Shang Ping havia dito. O segundo apareceu 10 dias depois, em 20 de julho, e seu nome era, como ele mesmo declarou, Samhain. Samhain de Lúcifer, que significa mentiroso e falso Lúcifer. Isto é, dizemos, o verdadeiro Lúcifer, chefe de todos os demônios, que havia sido expulso do paraíso. Ele também, como seu antecessor, foi mantido à distância por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com cuja imagem proferiu um longo discurso. Duvida? E quem é que duvida? Foi o Shenfi, o pai, que duvidou, que não acreditou no milagre. Isto é, que Nossa Senhora havia se encarregado do assunto e manifestado sua vontade pela boca do primeiro demônio. Não, acrescentou Lúcifer, todos tinham que acreditar. Os 14 demônios seriam todos expulsos do corpo da mulher possuída pela intervenção direta da Virgem Maria. O próprio Lúcifer, pouco depois, amando da imagem, partiu. Maria Tien bocejou profundamente e o demônio se foi. Desses 14 espíritos, apenas 4 eram demônios verdadeiros. Os outros 10 eram almas de condenados, quase todos jovens entre 20 e 30 anos. Ladrões, assaltantes, assassinos, que após uma vida de crimes, todos encontraram morte violenta. Muitos deles enforcados ou decapitados, e depois a condenação eterna no inferno. Entre eles havia apenas uma mulher, o 7º demônio, que apareceu em 1º de agosto. Ela era da família Fu de Junã, chamada de a Grande Filha pelos demônios, e nunca quis revelar o seu nome ou os acontecimentos de sua vida. O 3º demônio apareceu em 30 de julho. Seu nome era Li Da-Shenk. Ele havia sido um grande enganador e prejudicara muitas pessoas. Concluiu com a estranha recomendação: se fizerem como eu fiz, vocês também irão para o inferno comigo. À menção da palavra inferno, ele ficou agitado. Um bocejo e Maria se libertou novamente, mas apenas por alguns minutos, pois o 4º demônio já estava lá esperando. Um demônio alegre e brincalhão, por assim dizer, cuja tarefa era perturbar as freiras e a comunidade, impedindo-as de orar e trabalhar. Apesar da gravidade e da seriedade do momento, todos foram tomados por uma grande vontade de rir das travessuras e das novas travessuras do diabinho. Quando perguntado sobre quantas almas condenadas havia, ele respondeu: elas chegam lá embaixo, uma após a outra, tão rápido que nem se consegue distinguir uma da outra. Ele foi o primeiro a confirmar que era Madonna que o forçava e seus companheiros a dizerem essas coisas. O 5º demônio se apresentou como Lui Godra, um famoso ladrão local que havia sido enforcado e decapitado. Ao falar com a pintura, ele apenas mencionou Maria. O padre Whitwell ressaltou que Maria também tinha títulos. Ou ele a nomeava com todos os títulos apropriados, ou permanecia em silêncio. A partir de então, Lui Godra sempre dizia: a Santa Virgem Maria, assim como os outros demônios que sucederam. O 6º demônio, também chamado como segundo de Sa-Wong-Di, que significa falso mentiroso, pintou um autorretrato de si mesmo. Tinha 2 chifres, uma cauda grande,
4 asas, olhos grandes e uma boca grande. O motivo de sua condenação ao inferno, disse ele, era seu orgulho, e pronunciou essa palavra em um tom particularmente dramático. O 7º demônio era, como mencionado, uma mulher, a grande filha. O 8º chamava-se Wang Mao, ex-membro de uma gangue de assassinos que havia sido baleado anos antes, aos 28 anos, por seu líder. Ele também entreteve a comunidade por 2 horas com palhaçadas tolas e ridículas. Quando foi levado para a capela, acalmou-se um pouco. Antes de partir, anunciou seu sucessor. Ele tem 4 chifres, 2 na frente e 2 atrás da cabeça. Uma cauda grande. Apontou para ela com a mão, semelhante à de um canguru, e 2 dentes caninos saindo da boca. A presença do 9º demônio durou 3 horas e foi muito dramática. Antes de partir, disse: agora devo ir para o inferno e nunca mais poderei mostrar meu rosto. Não quero, mas sou obrigado. A Santíssima Mãe Maria diz que se não tivesse o poder de me mandar de volta para o inferno, não seria mais a Santíssima Mãe Maria. O que ele fará no inferno? Perguntaram-lhe. E ele, gemendo profundamente, disse que dali em diante comerá escorpiões, cobras, centopeias e beberá enxofre e ferro fundido. Por fim, disse seu nome, Satanás, forçado agora a retornar ao inferno. Venha aqui, venha você também, concluiu com a voz rouca e áspera. E veja como a Santíssima Virgem Maria lança Satanás no inferno como punição por seu orgulho. O padre Whitwer diz que jamais esquecerá a impressão que causou daquela cena. O 10º demônio, Zhu Caoshang, um ladrão de rua e assassino, que havia sido despedaçado por aldeões enfurecidos, era um dos mais barulhentos e alegres. Mas no final, com os gemidos e suspiros habituais, ele também teve que partir e retornar para o lugar de onde viera. Maria Tien, que havia recuperado a consciência por um tempo, havia despertado livre. Ela havia acabado de retornar ao convento com as freiras, quando o 11º demônio, chamado Li Gefang, anunciou sua presença. Ele foi primeiro um ladrão de rua, depois um graduado do exército, com muitos soldados sob seu comando. E, finalmente, depois que sua divisão foi dispersada em uma escaramuça, um ladrão de rua novamente, até ser capturado e massacrado pelos aldeões enfurecidos. Ele tinha 32 anos. Ele também tinha grande prazer em fazer as pessoas rirem e pregar peças. Chegou mesmo a puxar o carretel do padre, roubou-o e ridicularizou-o diante de todos. O padre então pegou outra estola e amarrou as mãos da mulher possuída, isto é, do diabo, que não conseguia mais se mover, como se estivesse sobre correntes de ferro, para sua decepção e raiva. Se ao menos eu fosse libertado dessas amarras, disse ele, libertaria também sua vítima. O padre silenciou e a assembleia de freiras. O diabo recomeçou suas brincadeiras sujas, e não foi fácil evitar as ocasionais gargalhadas na sala. O diabo sabia imitar tosses e espirros com perfeição, e até imitava as palavras e gestos do padre, da maneira mais engraçada, tanto que o padre, irritado, saiu da sala. O diabo então se voltou para as freiras. Vejam, eu gostaria de ir embora, mas estou amarrado, com a estola. Como posso ir embora se estou amarrado? O padre foi avisado e chegou atrasado.
uma freira começou a demonstrar impaciência com a demora. O demônio disse, certamente não por vontade própria, mas a mando de Maria: você não deve perder a paciência. Espere Xianfu chegar. E você deve obedecer. Ela ordenou que você se cale, e você deve obedecer. Sua obediência será recompensada. Espere Xianfu chegar, e eu terei que lhe dizer algo. O padre não acreditou nas palavras de Shang Ping, o primeiro demônio. Se ele tivesse acreditado, você teria sido poupada de todo esse trabalho, e nenhum outro demônio teria vindo. Então ele disse algo muito importante. Você deve saber que estas palavras que você ouve da boca de Maria Tien não são de Maria Tien. São palavras do demônio. O demônio pode falar? Sim, porque ele recebeu permissão para falar pela boca dela. Mas saiba também que o demônio jamais terá dito isso por iniciativa própria, se não tivesse sido forçado a fazê-lo pela Santíssima Virgem. Antes de deixar o corpo da mulher possuída, ele lhe assegurou que outros 3 demônios vagavam pela missão, esperando para entrar no corpo de Maria. Tudo isso devido à incredulidade de Xianfu, pois ele havia amarrado suas mãos e o impedido de tocá-las. Suas últimas palavras foram: venha e veja como a Santa Mãe Maria castiga Li Jiufang e o lança de volta ao inferno. A mulher possuída desmaiou e logo depois acordou livre e perfeitamente normal. Portanto, ainda restavam 3 demônios. Os 2 primeiros, canalhas ultrajantes, haviam morrido violentamente por seus crimes. O segundo deles, chamado Wang, dissera antes de partir: amanhã chega o último, o mais maligno, o mais terrível, o mais cruel e o mais selvagem de toda a nossa companhia. Ele tem asas, chifres e uma cauda. No dia seguinte, 5 de agosto, era a festa de Nossa Senhora das Neves, um dia mariano significativo que permaneceria memorável na história da missão. O ataque diabólico ocorreu na capela logo após a celebração da missa. Toda a comunidade estava presente. A mulher possuída foi imediatamente levada para a sala ao lado. Ela gritava, gesticulava e caía em gargalhadas obscenas e selvagens. Seu rosto estava irreconhecível, hediondo. Quando o padre Haier, que havia sido chamado por Junão, chegou, ele se postou diante dele, imitando suas palavras e gestos. O padre mudava de lugar continuamente, mas não havia como fazê-la parar. Finalmente ele pensou em fazer o sinal da cruz, e imediatamente a cena mudou. O rosto de Maria Tien se transformou em uma careta hedionda, e o padre foi deixado em paz a partir de então. Pouco depois, a mulher possuída pediu algo para beber. Foi-lhe oferecido um copo de água benta. Ela engoliu um gole que permaneceu em sua garganta, incapaz de engolir ou cuspir. Somente depois de pedir e receber permissão do padre, ele conseguiu cuspir a água. Alguns meninos da escola, curiosos como todos os meninos do mundo, subiram até a janela para ver o que estava acontecendo na sala. 2 deles ainda não tinham sido batizados. O demônio saltou sobre eles como uma fera e estava prestes a pular pela janela, mas eles o detiveram a tempo. Em outros casos, também os demônios sabiam distinguir os batizados dos não batizados. E embora demonstrassem interesse e simpatia pelos últimos, raramente ousavam atacar ou ferir os primeiros. Prova clara da eficácia do batismo em manter o demônio afastado. O padre Whitwer iniciou o exorcismo. Perguntou ao diabo se ele sabia os nomes pelos quais a igreja chamava seus companheiros demônios. Não,
Ele não sabia. Então, o padre pegou o ritual e leu para ele: perseguidor dos inocentes, inimigo de toda virtude, autor e mestre da heresia e da impiedade, sedutor, inventor de toda obra sacrílega e de todas as ações mais imundas e obscenas. O diabo tapou os ouvidos para não ouvir. Então disse: mas que tipo de ouvidos são estes? Eu os tapo e ainda ouço tudo. Foi lido o Evangelho, que falava do homem possuído libertado pelos apóstolos. O exorcista perguntou: você sabe que a igreja tem o poder de expulsar demônios? Sem resposta. A pergunta foi repetida e o diabo foi forçado a responder: sim, eu sei. A igreja tem esse poder. De repente, ele começou a chorar e lamentar, pois a hora de ir embora se aproximava cada vez mais. Por iniciativa própria, voltou para a capela. A pintura de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi imediatamente colocada diante de seus olhos, e ele sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Quando lhe perguntaram seu nome, como preconiza o ritual, inicialmente respondeu que não tinha nome, mas o exorcista insistiu: agora pergunte a Santa Mãe o que ela diz sobre você. O demônio olhou de soslaio para a pintura e gaguejou: Satana, Lúcifer. Ele respondeu: Satanás, Lúcifer. Todos os presentes entenderam a resposta. Em chinês, os dois nomes são os mesmos que em latim. Ele era, portanto, um verdadeiro demônio. De fato, o chefe de todo o inferno. Mas naquele momento não estava agindo como chefe, mas obedecendo ao comando de um poder superior a ele, a Virgem Maria. Tendo dito seu nome, Satanás Lúcifer, agora resignado ao seu destino, acrescentou: sou o último dos 14. Por mais de 4 anos, dominamos e fizemos o que queríamos com o corpo de Maria Tien. Onde quer que ela fosse, estávamos ao seu lado. Desde o início fizemos tudo o que podíamos para conquistar sua alma, mas perdemos a partida. Sou o último dos 14. Agora devo retornar ao inferno. Os outros já me precederam. Todos nós, os 14, fomos lançados de volta ao inferno pela Santa Mãe Maria. Nunca mais seremos vistos. O que eu queria de Maria Tien era sua alma, mas agora tudo acabou. Nunca poderei tê-la. Aqueles foram os momentos finais. Maria Tien desmaiou e caiu no chão como se estivesse morta. Então ela recobrou a consciência, levantou-se, voltou ao seu lugar de costume e ajoelhou-se diante do altar. Ela não havia percebido nada do que lhe acontecera. A missa solene foi cantada em honra de Nossa Senhora das Neves, cuja festa litúrgica foi celebrada naquele dia, e em ação de graças pela grande graça que ela havia concedido à pobre mulher possuída e a toda a comunidade da missão. Seguiu-se o canto do Te Deum. As muitas orações e sofrimentos dos padres, freiras e fiéis foram abundantemente atendidos e recompensados. Mais batalhas e mais vitórias. Estava escrito que o caso de possessão demoníaca de Maria Tien não terminaria nem mesmo com a segunda libertação ocorrida em Chumatien, após os exorcismos realizados pelo padre Whitwer. O padre Rayer, presente naquela cerimônia, e com ele os irmãos e a população católica das missões de Chumatien e Yunnan, estavam convencidos de que aquele era o momento final e que a infeliz mulher, já sofrendo há vários anos, poderia finalmente desfrutar de um pouco de paz. Mas isso não aconteceu. Ao retornar a Yunnan, onde seus pais moravam, por volta de meados de setembro,
ela logo foi assaltada por novas convulsões, mas desta vez de forma tão misteriosa que o ouvinte pode achar difícil de acreditar. Aderimos fiel e escrupulosamente aos mesmos testemunhos que utilizamos e seguimos até agora, a saber, os relatos detalhados deixados por várias testemunhas oculares dos eventos. Elas estavam inicialmente céticas, como já mencionado, e tiveram dificuldade em aceitar a realidade dos fatos, que, por assim dizer, testemunharam em primeira mão. Pode-se talvez dizer que as pessoas simples de Xumatien e Junã eram facilmente crédulas, mas certamente não os pais, que frequentemente se viam implicados na história como protagonistas. A natureza extraordinária dos eventos, em certo sentido, mina sua credibilidade. E é com base nos repetidos depoimentos das testemunhas oculares mais confiáveis que também aceitamos a veracidade dos fatos narrados, incluindo aqueles relatados nas páginas que se seguem, e convidamos o ouvinte a aceitá-los. Digamos mais, o ceticismo e a desconfiança diante de eventos inusitados extraordinários, ainda que apoiados por testemunhos bem fundamentados e confiáveis, deixam de ser sinais de prudência, inteligência ou seriedade científica, tornando-se um mito a ser equiparado à credulidade. Maria Tien havia sido libertada pela Madonna. Isso era evidente. Portanto, era necessário torná-la conhecida do grande público. Por essa razão, o padre Whitver decidiu trazer a mulher perdoada de volta a Junã, uma cidade maior que Xumatien, para fortalecer a fé dos cristãos da cidade e inflamar sua devoção à Madonna. Assim começou a terceira e última fase da história de Maria Tien. Logo no primeiro dia de sua chegada a Junã, ela se viu atacada pelo demônio, como em outras ocasiões. Os ataques se repetiam todos os dias, até mesmo várias vezes ao dia, para a grande decepção da mulher e dos padres missionários. Os espíritos malignos que se alternavam dentro do corpo da mulher indicavam claramente que desta vez não haviam vindo espontaneamente e voluntariamente, mas algo notável e bastante surpreendente, forçados pela velha, isto é, a Santíssima Virgem, que também os obrigava a se comportar como ela ditava. Este é o aspecto mais misterioso e desconcertante desta terceira fase da história. A chegada do demônio era sempre repentina, sem qualquer aviso ou sinal de alerta. Maria Tien desmaiava repentinamente. Seus olhos ficavam arregalados. Ela começava a falar, rir e gritar de forma descontrolada. O demônio que falava dentro dela dizia que durante o ataque, a alma da mulher foi separada de seu corpo e levada sob a custódia da Santíssima Virgem. Apontando para a pintura da Madonna, ele disse: "Olha, você não vê como a velha segura nos braços?" De vez em quando, o demônio se lançava sobre a pintura, como se quisesse arrancar a alma da mulher possuída. Mas de repente recuava, como se repelido por uma força invisível. Ele disse que o anjo acima da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não o deixava se aproximar. A saída do demônio foi anunciada por um segundo desmaio na mulher possuída. Um bocejo, e então ela perdia a consciência e caía no chão como se estivesse morta. Lentamente ela recobrava a consciência, recuperava o fôlego, abria os olhos e olhava ao redor, sem saber por que estava ali, cercada por aquelas pessoas, lembrando-se apenas de onde estava antes de entrar em coma. Ela não se lembrava de nada do que havia acontecido durante a convulsão. Só mais tarde soube dos fatos por outras pessoas e ficou tão envergonhada que tentou fugir da missão.
Na primeira vez foi impedida a tempo, mas uma segunda tentativa foi mais bem sucedida. Por algum tempo, ela foi autorizada a ficar com a família e depois levada de volta para a casa da missão. O demônio é forçado a pregar. O padre Rayer, superior da missão de Yunnan, havia sido transferido por seus superiores para outra estação missionária. Seu sucessor foi nomeado Padre Calvi, a quem, antes de partir, o padre Rayer, referindo-se à situação da mulher possuída, disse: "Graças a Deus estou partindo em breve. Agora é a sua vez de dirigir o circo. Coragem." O padre Calvi, que já estava ciente do ocorrido, levou o assunto muito a sério, o que deve ter sido causa de muitos transtornos para ele, mas também de muito consolo, como veremos. Um dia, confrontando o demônio diretamente, perguntou-lhe como, depois de prometer partir para sempre, ele se fizera ouvir novamente. "Essa também era nossa intenção", respondeu o demônio, "e não teríamos retornado se a velha senhora não nos tivesse forçado a voltar", se referindo a Madonna. "Meus predecessores, os outros demônios, também não teriam ficado muito tempo se tivessem podido partir. Sua água fervente", se referindo à água benta, "não é agradável para nenhum de nós. Ninguém gosta de se queimar e gostaria de fugir imediatamente se pudesse." O padre o interrogou: "Por que a Madonna o fez voltar?" O demônio respondeu: "Para pregar, a pregação." O padre perguntou: "Você prega? Que tipo de sermão?" Você é o pregador de que precisamos." O demônio disse: "Você verá qual de nós prega melhor, você ou eu." O padre falou: "E se não o deixássemos pregar?" O demônio disse: "Quer você goste ou não, quer queira ou não, quando a Niang quiser", se referindo à Virgem Maria, "experimente se puder." Logo, novas evidências confirmaram a verdade do que o diabo disse. Sim, era a vontade de Maria que ele falasse à comunidade e ao povo, naturalmente não contra, mas a favor da religião católica, e para confirmar seus ouvintes nela, como de fato aconteceu em 3 fases distintas, com duração de cerca de 20 dias. Primeira pregação. O diabo prega à comunidade da missão de Yunnan. No dia seguinte, o primeiro sermão do diabo foi proferido diante de cerca de 40 pessoas presentes na estação missionária. Padres, freiras, obreiros, estudantes e órfãos. Os sermões duravam de 2 a 3 horas cada, e a plateia não demonstrava sinais de cansaço ou tédio. Tão comoventes e cativantes eram, tanto pelo tema abordado, quanto pela eloquência do pregador. O diabo, fazendo uma pausa, perguntou ao padre Calvi: "Diga-me, você é capaz de falar melhor?" O retiro incomum, como o padre Calvi o chamou, durou quase a semana inteira. O tema geral deveria ser o inferno, sua existência e seus sofrimentos, sua eternidade. Essa era a ordem, mas o nosso pregador inicialmente se recusou a ouvir falar dela e buscou todos os meios para evitá-la. Ele queria que todos descessem com ele para o inferno. Dizia que era agradável e quentinho lá, e verdadeiramente confortável. A um novo comando para mudar de assunto, ele se jogou no chão e começou a rolar, batendo a cabeça desesperadamente. Mas Nossa Senhora lhe enviou um anjo com uma lança na mão, como ele mesmo disse, e ele foi forçado a ir direto ao ponto, a descrever o inferno como ele realmente era, não como ele, egoísta, queria apresentá-lo.
A exposição que se seguiu não poderia ter sido mais impressionante, mais assustadora ou mais persuasiva. Proferida com eloquência ímpar por alguém que o havia vivenciado pessoal e diariamente. Segunda pregação. O diabo prega aos cristãos de Junã. O segundo grupo de ouvintes do sermão inusitado seria, por ordem de Nossa Senhora, a população cristã da cidade de Junã. Durante a missa dominical, todos foram informados da novidade. Quem quisesse podia vir ouvir o estranho pregador, mas ninguém era obrigado. Alguns vinham por curiosidade, outros, tomados pelo medo, evitavam. O mesmo tema também foi exposto aos novos ouvintes: o inferno. O demônio disse: "Continuem fazendo como fizeram até agora", disse ele, entre outras coisas. "E mais tarde vocês também chegarão ao calor onde estou." Ele abordou vários temas: pecado, julgamento, adiamento da conversão, imoralidade, inveja, vingança. Mas insistiu especialmente no inferno. Sua descrição foi tão vívida e realista que fez os ouvintes estremecerem e tremerem. Nunca antes a meditação sobre as máximas eternas causara tanta impressão. Os efeitos que se seguiram demonstraram quão oportuna fora a intervenção de Nossa Senhora. Terceira pregação. O diabo prega à população pagã de Junã. A terceira semana, disse o diabo, era destinada à população pagã da cidade. O padre Calvi, temendo com razão fortes reações dos pagãos, não queria ter nada a ver com isso. Já havia atritos e conflitos com os bonzos e a população, e era inapropriado alimentar tais distúrbios novamente. De qualquer forma, ele queria primeiro verificar se essa era realmente a vontade da Madonna. "Ela cuidará disso", disse o diabo por meio de Maria Thiem, "e impedirá que qualquer mal aconteça a vocês. Basta fazer o que ela quer, e tudo ficará bem." De fato, ele acrescentou que não libertaria Maria Thiem, mas a manteria imóvel no chão, ali mesmo na Praça da Missão, até que o padre decidisse dar permissão para pregar aos pagãos da cidade. Mas o padre Calvi ainda não estava convencido, e por 2 dias inteiros, Maria Thiem permaneceu imóvel no chão do pátio, sem conseguirem carregá-la para um quarto. 4 homens fortes e robustos tentaram já na primeira noite levantá-la, mas não conseguiram. Assim, por 2 dias e 2 noites, a mulher permaneceu imóvel no pátio. "Vá e chame o estranho, o padre Calvi", disse o diabo. "Ele é muito mais forte do que você e pensa que é ainda mais forte do que a sua Niang, a Virgem Maria. Deixe-o tentar por si mesmo se puder." Mesmo no 3º dia, o padre não quis dar permissão. As pessoas começavam a mostrar sinais de impaciência, e finalmente ele também cedeu. Os eventos extraordinários que ocorriam na missão católica de Junã logo se tornaram conhecidos pela população budista da cidade. Tudo que é fora do comum sempre vira notícia, e era fácil compreender a curiosidade com que eram acompanhados. Quando os pagãos souberam que o estranho pregador também lhes ensinava um curso especial, seu interesse aumentou ainda mais. O sermão durou novamente 3 dias. No primeiro dia, a audiência não foi muito grande, cerca de 70 pessoas. No segundo dia, já havia algumas centenas. E no último dia, quase 1000. O pátio da missão estava lotado de homens sentados nos muros e telhados. O sermão durou, como nas outras ocasiões, cerca de 3 horas, e todos ouviram atentamente, sem se mover ou perder uma palavra.
Os vários temas das máximas eternas, morte, julgamento e inferno, foram apresentados com tanta vivacidade e clareza que a audiência ficou fascinada. Outros tópicos teológicos também foram abordados, alguns que Maria Thien jamais poderia conhecer. Os padres tentaram ocasionalmente pegar o pregador em erro, mas nunca conseguiram. Um dia, o padre Calvi questionou sobre o que ele havia dito sobre crianças morrerem sem batismo. Mas o demônio rápido e sarcástico respondeu: "Onde você estudou teologia? Pegue seu dinheiro de volta." Falando aos pagãos, entre outras coisas, ele os repreendeu por sua dureza de coração, sua malícia e sua obstinação em se converter, bem como por sua ingratidão para com os missionários que haviam renunciado a tudo para se dedicarem inteiramente ao seu bem, e foram retribuídos com calúnias, obstruções e todo tipo de perseguição. Ao ouvir isso, o padre Rayer e Calvi se esconderam, pensando que poderiam ser suspeitos de terem sugerido essas coisas a Maria Thien. O diabo falava pela boca e pela voz da mulher, e essas observações poderiam parecer ter vindo dela, e não do diabo. O diabo, então, se dirigiu diretamente aos missionários, na frente de todos, e por um quarto de hora os abordou com esta lavagem de cabeça, como o padre Calvi a chamava. Aconteça o que acontecer, não desanimem. Sua boa mãe Maria permite que sofram, mas ela os segue a cada passo e está sempre ao seu lado. Ela cuida de vocês ainda mais do que seu filho, que deve se preocupar com o governo do mundo inteiro. Ela, porém, que não tem mais nada para fazer, cuida de seus filhos. Não se aflijam, mesmo quando forem caluniados e acusados injustamente. Sua Niang sabe de tudo e leva em conta tudo o que é dito contra vocês, e sofre mais do que vocês. Seu filho não teve uma melhor sorte, e vocês não devem desejar que seja diferente. Ela garante que nenhum mal lhes aconteça, nunca os esquece, e os acompanha em cada passo e movimento que vocês derem. O padre Rayer disse que este breve discurso lhe fez mais bem espiritualmente do que um curso inteiro de exercícios espirituais, e podemos acreditar nele. O sermão do diabo sobre o juízo final deixou uma profunda impressão em toda a plateia, cristãos e pagãos. O padre Rayer comentou: "Se eu também pudesse pregar assim." O pregador se inspirou na história bíblica do grande dilúvio para descrever o medo e o terror que tomaram conta da humanidade no fim do mundo. Os animais que se afogavam nas águas turbulentas eram descritos de forma tão vívida e comovente que as pessoas conseguiam identificá-los imediatamente, mesmo sem nome. Ao descrever a Arca de Noé, o padre Calvi achou ter encontrado uma imprecisão, mas foi rapidamente corrigido e repreendido pelo diabo, que concluiu: "No fim do mundo será exatamente como foi nos dias de Noé. Ninguém pensará ao acreditar que o fim está próximo, mas os demônios já estão fazendo tudo o que podem para destruir as almas. 3/4 dos que morrem na terra morrem por causa do diabo." Quando questionado sobre a data do fim do mundo, recusou-se a responder, dizendo que saber era inútil. Eles deveriam estar em guarda e preparados, e isso bastava. Quando perguntado se seus sermões haviam dado frutos e aumentado as conversões, ele respondeu: "Não, os frutos não serão grandes." Durante o sermão, os ouvintes certamente ficaram profundamente impressionados e até por um momento determinados a melhorar o seu comportamento. Mas, ao chegarem em casa e contarem aos outros o que tinham ouvido e visto, seriam ridicularizados e sua coragem falharia. Aos poucos, tudo o que tinham ouvido foi esquecido, e só mais tarde, talvez relembrando,
decidiriam se filiar à Igreja Católica. Mas vocês, missionários, não devem se lamentar muito com isso, continuou o demônio. Sua Niang lhes diz isso. Façam tudo o que puderem e receberão sua recompensa. Deixem o resto para o céu. Assim terminou a pregação do diabo, que não poderia ter sido melhor. As 16 divindades do templo pagão próximo, cujas estátuas haviam sido destruídas pelos soldados, mencionamos isso no início, ficaram extremamente indignadas com esses sermões, todos em favor da odiada religião católica, da qual podemos ver quem são os ídolos do paganismo, a personificação de Satanás. O diabo também havia falado dessas divindades e revelado segredos aos pagãos presentes, que deveriam tê-los desiludido profundamente. As supostas curas realizadas por essas divindades, por exemplo, envolviam doentes que adoeceram devido a seus feitiços e foram então curados para que pudessem oferecer sacrifícios. E com esses supostos milagres, confirmar a fé do povo nos ídolos. Entre as 16 divindades, havia também 3 grandes mães, divindades femininas a quem as mulheres chinesas rezavam para ter filhos. Até mesmo as divindades femininas tiveram que, em certo momento, reconhecer a grandeza e o poder da verdadeira e única grande mãe, a Santíssima Virgem Maria. Como tantos porquinhos, concluiu o diabo. O diabo usa acidentes, assassinatos, doenças, e especialmente a guerra para fazer isso. A velha senhora nos empurra para frente e nos obriga a fazer papel de bobos diante de vocês. A libertação é definitiva. A data precisa da libertação de Maria Tien não nos foi transmitida. Sabemos apenas que a partir de junho de 1931, ela não sofreu mais ataques diabólicos e viveu uma vida pacífica na Casa da Missão em Yunnan. Em 1947, 16 anos depois, o padre Calvi foi chamado de volta à Europa e, passando por Yunnan, viu a ex-possuída, completamente recuperada e de volta ao normal. Ela passava os dias trabalhando e rezando, edificando a todos com sua piedade, comportamento exemplar e zelo. No dia de finados, 2 de novembro de 1946, ela permaneceu na igreja rezando o dia todo, sem comer, pelo repouso das almas dos santos. Os fatos narrados, os tristes acontecimentos dos quais Maria Tien foi vítima durante tantos anos, foram, em última análise, uma grande graça do Senhor para ela e para toda a comunidade cristã, e para os próprios pagãos, que, se tivessem querido, poderiam facilmente saber onde estava a verdade e a obrigação que recaía sobre eles de abraçá-la. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!